Oi pessoal, tudo bem com vocês? Faz tempo, né, que eu não apareço aqui no canal. Muita correria, muito trabalho, graças a Deus. Final do ano foi muito corrido. Eu reabri, né, o meu negócio, o meu delivery. E graças a Deus a gente trabalhou bastante. Comecei a leitura de um novo livro e é a respeito disso que eu queria conversar um pouquinho com vocês. Na primeira onda da ressonância harmônica, eu tinha pedido a consciência de Jesus. Devido a isso, eu acredito que esse é um dos motivos, veio para mim, através de algumas situações, surgiu como um chamado mesmo, o livro Um Curso em Milagres. Para quem já conhece esse livro, ele é um livro incrível, mas com uma leitura assim mais... Como que eu vou explicar? É um livro difícil de ler. E eu falei que eu não queria, eu tinha determinado comigo que eu queria ler um livro difícil. E esse livro ele chegou pra mim, eu tô no capítulo 4, tô lendo sozinha. É um livro que geralmente as pessoas elas formam grupos, né, para leitura, pro estudo mesmo, porque esse livro, Jesus ele usa uma linguagem assim bem shakespeariana, é a palavra certa. Então, fica mais difícil a compreensão. Quando o livro chegou, eu já estava estudando aqui mesmo no YouTube, né, alguns conteúdos de alguns canais. Um é a Marcela Leal, que eu amo, e o outro é a Oficina do Eu Sou, com a Fernanda. Então, quando eu comecei o estudo do livro, eu já estava mais ou menos ciente do que se tratava, sabe? Já sabia mais ou menos um resumo. E aí eu quero trazer aqui para o canal, né? Vou deixar Deus agir, vou ver o que o livro quer, o que o livro me chama, o que Jesus espera de mim, né? Essa nova jornada. É um livro assim bem grosso, sabe? Então eu sei que vai levar um tempinho para mim completar a leitura. Esse livro ele é dividido em 3 partes, que é a parte onde Jesus explica sobre os milagres, né, e sobre o ego, e sobre o desfazer da ilusão que a gente vive. Tem a segunda parte, que é a parte dos exercícios, que é muito, muito interessante. No início é estranho, né, porque é o desfazer. Esse livro é literalmente o desfazer do ego. Então, no início a gente acha muito estranho. O ego, ele salta, né? Tem dias assim que eu olho pro livro e eu sinto assim, falo, meu, eu não quero mais, eu não quero, eu sinto que algo dentro de mim, sabe, fala, não, é muito trabalhoso, né, um livro muito grande, nossa, é muito complicado, mas é um livro tão amoroso, a forma como Jesus, a comunicação dele no livro é algo assim tão amoroso, sabe, é apaixonante. Nos primeiros capítulos, a leitura ela foi, como eu já estava estudando, né, os vídeos no YouTube, então os primeiros capítulos a leitura foi assim, foi indo, sabe, foi indo. A partir do terceiro capítulo, cada página eram soluços de lágrimas, sabe? A forma como Jesus ele fala com a gente no livro é apaixonante. E literalmente você se sente uma pessoa antes e uma pessoa depois. O nome do livro é Um Curso em Milagres. E eu comecei a viver os milagres antes mesmo do livro chegar. Até a forma como esse livro chegou para mim foi um milagre. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Caso vocês tenham interesse em comprar para estudar. Eu optei por adquirir o livro físico porque eu gosto de marcar, sabe? Tem versículos assim de coisas que Jesus fala, meu, que toca você de uma forma que você fala, não, eu preciso marcar isso para mim nunca esquecer. Então, pelo menos eu sou assim, né? E aí eu preferi adquirir o livro físico. Eu vou deixar o link aqui do site da Amazon. Aí vocês podem, quem tiver interesse em começar o estudo, pode começar por lá. Como eu falei, né, para quem já me acompanha aqui, sabe que eu sou ressonante. Faço a ressonância harmônica do professor Hélio Couto, tô na terceira onda. E o livro, ele só veio mesmo a somar tudo que eu já tinha pedido, né, que é a união com Deus. Esse livro, ele leva a gente, Jesus, ele pega a gente pela mão e leva a gente para esse lugar de encontro com quem a gente é.
né? Ele leva a gente para o caminho de volta, de onde a gente veio, e a gente acabou esquecendo, né? Criou o ego, criou toda essa ilusão aqui. Mas assim, é muito interessante a forma como ele fala com a gente. Tem uma frase que Jesus usa no livro, que foi a primeira frase assim, que eu ouvi, tanto nos estudos e quando o livro chegou, quando eu abri para olhar, né, para ver. Ele chama a gente de crianças de Deus. Quando eu ouvi essa frase, vocês são crianças de Deus, as crianças de Deus são puras, são perfeitas, eu desmontei. Literalmente, quando a gente encontra a verdade ela liberta. E eu senti que eu encontrei. E inclusive eu antes do livro chegar, eu tinha conversado, né, com Jesus, tinha perguntado para ele se esse era o meu caminho, porque no livro ele fala que existem vários caminhos, né? O livro, ele é um caminho, mas existem vários e todos levam à mesma coisa, que é a encontrar, né, a verdade sobre a gente, né, o lugar de onde a gente veio, que é a santidade, que é em Deus. E aí eu perguntei, sabe, para ele se o livro era o meu caminho. E aí, fazendo a leitura ontem, do capítulo 3 do livro, ele falou que era ele respondeu para mim que era um chamado. E eu tinha perguntado isso para ele. Então eu sei, né, agora eu tenho certeza que eu encontrei o meu caminho. Vou continuar fazendo a ressonância harmônica, porque eu amo o professor Hélio Couto, e a ressonância, a ressonância ela foi abrindo, né, os caminhos para que as outras coisas pudessem chegar, as outras ferramentas. Então eu vou continuar assim com a ressonância. E é isso, tá? Eu vou trazer para vocês, eu vou analisar direitinho, vou estudar, né, como que eu vou fazer essa questão do estudo, da leitura, porque como eu falei, é difícil, eu tô no comecinho, mas eu queria pegar mesmo no comecinho e passar para vocês como que tá sendo a minha experiência. Então eu vou analisar direitinho como que eu vou fazer, se eu vou postar a leitura, se eu vou, por exemplo, fazer uma leitura comentada, né? Qualquer coisa vocês podem falar aqui embaixo pra mim, como que vocês acham que fica melhor, se eu faço uma leitura comentada, se eu trago as lições, que são incríveis, são 365 dias as lições. Ele fala que é uma para cada dia do ano. Eu comecei há uns 10 dias, estou na 10ª lição hoje. Mas assim, é relativo, né? Tem lições que você vai ficar 3 dias tentando fazer. Eu, por exemplo, tem lições que eu até pulei, porque bateu tão forte no ego, que eu acabei pulando, falei, não, depois eu volto aqui. Mas é incrível e eu vou trazer aqui pra vocês, tá bom? Eu vou trazer um pouquinho mais a respeito disso, porque quando a gente encontra algo incrível, ele fala isso no livro, quando a gente encontra algo incrível, a gente tem que passar para os nossos irmãos. É assim que o nosso irmão é o caminho até Deus. Então, tudo de bom que acontecer com a gente precisa passar. O cachorro tá no escândalo ali. Tudo de bom que acontece com a gente precisa sim passar para os nossos irmãos, né? Essa é a nossa missão aqui. A volta para Deus, a volta para casa, depende muito da gente segurar na mão do nosso irmão, né? E o que a gente descobre a respeito de nós mesmos é a verdade sobre o nosso irmão também. E se eu puder compartilhar, né, é o sentido. Tá bom, gente? Se vocês gostaram, inscreve no canal, curte, tá bom? E fala aqui embaixo pra mim o que vocês preferem. Que eu faça a leitura comentada do livro, que eu traga as lições. O que vocês acham, tá bom? Beijo, fica com Deus, gente.